guys. Hello, how are you? Hello, hello. Hello, how are Good you? morning. How are you doing? Good morning. I'm fine. I'm fine. I'm fine too, and I hope I'm you are well bad. too. Okay, I'm fine too, and I hope you are well too. Today we are going to have a chat and talk about some rules that we must follow to carry on our English classes. Então, o que que o professor acabou de dizer? Que eu estou bem, espero que todos vocês também estejam muito bem e que hoje nós vamos ter um chat. Um chat é um bate-papo, certo, pessoal? Nós vamos ter esse chat, esse bate-papo e que nós vamos falar nesse chat, nesse momento, sobre algumas regras para que a gente possa seguir nas nossas aulas de inglês, para que a gente possa fazer com que elas aconteçam da melhor forma, certo? Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. Um de vocês tinha me perguntado, professor, mas nós vamos fazer a aula aqui tudo misturado? Esse chat, tudo junto? Sim. E qual que é o objetivo disso? Deixa eu explicar para vocês. Na quinta-feira, nós temos as aulas de inglês da mesma maneira que nos outros dias da semana. Pessoal, bloqueie um áudio aí de vocês, por favor, para não atrapalhar. Tá passando a propaganda do ovo aí. Atrapalhou aqui. Então, como eu estava dizendo, na quinta-feira nós temos o atendimento de inglês, da mesma maneira que nós temos o atendimento das outras disciplinas nos outros dias da semana. Por exemplo, português. Português é na segunda e na quarta, matemática na terça e na quinta, e assim por diante. Dessa forma, às 10 horas da manhã, eu tenho os atendimentos dos sétimos anos, sétimo A e B, nono A e nono B. Eu ainda não descobri. Se alguém souber uma maneira de me dividir ao meio para atender separadamente, me conte para que eu tente. Até então eu não descobri. Então a única maneira que eu tinha de fazer isso é reunir todos vocês. E esse momento é muito importante para que a gente bata um papo, discuta sobre essas regras e ao mesmo tempo não vai interferir no aprendizado de nenhuma sala, porque nós não vamos estar falando sobre conteúdos específicos, certo? Nós vamos falar sobre as regras de condução das nossas aulas de um modo geral, beleza? Então uma sala não vai atrapalhar a outra. Por exemplo, os sétimos anos estão estudando o quê? Sétimo ano? O que vocês estão estudando? Vocês podem me recapitular? Cachorro, por... nem se sabe. Simple Past e Fala aí, Past Gabriel Fernando. Não sei não. Continuous. Não lembra, gente? O que é isso? Nós estamos no mesmo conteúdo já tem algum tempo. Gabriel Batagim, bloqueie o áudio aí, por favor, tá saindo aqui. Teve um que... Past continuous? Pessoal, isso, o Simple Past e o Past Continuous. Já os nonos anos estão trabalhando o que, pessoal? Os linking words. Focado no quê? Nessa apostila, focado na definição de fato e opinião. Porém, nessa videoaula, nós não vamos tratar desses assuntos específicos. Nós simplesmente vamos fazer um bate-papo entre nós e vamos conversar sobre algumas regras para conseguir conduzir melhor essas aulas. Até aqui vocês entenderam o objetivo da videoaula? Yes. Beleza, então vamos lá. Eu vou falar algumas regrinhas que nós precisamos ter em mente para que vocês consigam, pessoal, conduzir as suas aulas, para que a gente consiga conduzir as nossas aulas de um modo geral da melhor maneira. Quem quiser ir anotando aí, pode anotar também. Caso não queira anotar, essa aula vai estar disponível depois eu vou postar ela no YouTube e vou enviar o link para vocês em cada um dos grupos para que vocês possam rever. Uma coisa que tem acontecido muito é o envio de mensagens para mim sem identificação. Eu não sei identificar, por exemplo, uma criança que me envia uma mensagem com a foto do Naruto. Entendeu? Então é difícil identificar. Ou quem me envia, por exemplo, uma mensagem com a foto da Sailor Moon e lá o nickname do WhatsApp tá assim. Esses dias tinha um Shaolin matador de porco. Entendeu? Então, não, eu tô falando sério. Fica difícil para mim, pessoal, identificar esse aluno e responder essa pergunta da melhor maneira. Então, uma coisa que eu peço para vocês, que dentro de um diálogo cordial ele deve existir. Primeiro, quando vocês forem direcionar uma pergunta para mim, tenham um bom senso, a empatia de me cumprimentar. Hello, teacher. Good morning.
how are you? Ou good afternoon, good evening. Boa noite, professor. Então me cumprimentem, a gente está iniciando uma conversa. Após cumprimentar, se apresentem. Ó, pessoal, aliás, ó, professor, aqui é a Marcela, do 9º ano A, aqui é a Aileen, do 7º ano A, enfim. Então se identifiquem, para que eu saiba com quem eu estou falando e que série é esse aluno. Isso facilita demais para que eu saiba como eu vou conduzir a minha resposta. Porque se eu não sei com quem eu estou falando, como que eu vou responder esse aluno da melhor maneira? Então isso é muito importante, que vocês se identifiquem na hora de enviar suas dúvidas para mim. Em relação às... Oi, pode falar, Gabriel. É o Gabriel que tá aqui. Eu cheguei atrasado, mas tô aqui escutando. Certo, sem problema. Tá? Eu tenho acesso aqui a quem tá vendo, porque aparecem os nomes de vocês, certinho? Então vamos continuar acompanhando. Qualquer dúvida você pode dar um alô, beleza? Pessoal, dando continuidade ao que eu estava falando. Da mesma maneira que eu disse em relação a se identificar, alguns alunos estão passando um pouquinho dos limites e enviando mensagens em horários um pouquinho inadequados e em dias um pouco inadequados. Por exemplo, eu faço o atendimento do Bartolomeu, eu e algum outro professor devemos ser os únicos que trabalhamos em todas as salas de aula. Agora vocês multiplicam. O meu trabalho em todas as salas, vezes a média de 30 a 32 alunos por sala. Quantos alunos eu não tenho que atender? Fora o Belmiro, que eu também dou aula no Belmiro em 7 turmas, entendeu? São muitas pessoas. Então uma coisa que eu peço para vocês é respeitarem os dias de atendimento e tomar cuidado com o horário de envio de mensagem. Essa noite, por exemplo, eu recebi mensagem de menino perguntando se era para estar com a câmera aberta, 00:40. Isso é hora de enviar mensagem? Vocês concordam? Não é, né? Então nós precisamos ter um pouquinho de bom senso nesse sentido. No dia de atendimento e no horário de atendimento de vocês, eu estarei à disposição para vocês, para tirar as dúvidas. Eu já tento fazer um vídeo bem claro, fazendo a leitura de exercício por exercício, para que as dúvidas elas sejam minimizadas. Mas caso apareça alguma dúvida, eu estou aqui para isso, esse é o meu papel. Essa é a minha função, mas eu preciso que a gente tenha um controle maior em relação aos horários de envio dessas dúvidas, em relação aos dias que estão sendo enviados, porque eu tenho que procurar atender todo mundo da melhor forma, certo? Então vamos ter um pouquinho de organização nesse sentido. Outra coisa que é importante a gente lembrar é o dia das entregas da apostila. A escola pediu que vocês entregassem a apostila de vocês, que dia da semana? Dia 10. Na quinta, não é? Sempre numa quinta, no máximo até que dia? Sexta. Até sexta-feira, entendeu? Eu estive na escola no início da semana, na segunda-feira, para corrigir a apostila. E eu tive que voltar lá, porque cada professor ficou com um dia específico. E eu tive que voltar lá depois para fazer mais correção. Por que eu tive que voltar lá? Porque muitos alunos não entregaram as apostilas no dia que era para ter sido entregue. E isso acaba prejudicando vocês no processo de avaliação, porque eu avalio vocês quantitativamente e qualitativamente, e me prejudica porque eu tenho um tempo que eu destino para fazer cada atividade, certo? Então vamos tentar entregar essas apostilas nos prazos corretos. A partir, pessoal, dessa semana que vem, eu vou tentar introduzir outra maneira de possibilitar a ajuda a vocês, de retirada das dúvidas. Alguém me confirma, por favor. O WhatsApp faz chamada de vídeo de até 8 pessoas, não é? Sim, Isso. senhor. Então, o que eu estava pensando que deu muito certo no ensino médio que a gente pode tentar fazer com vocês? Geralmente, na sala de aula de vocês não têm um grupinho que vocês têm mais afinidade, que vocês conversam mais, os que são mais amigos? Eu pensei em, a partir da semana que vem, destinar uns 5, 10 minutinhos, dependendo da dúvida, para que a gente faça chamadas no WhatsApp de grupo de 8 pessoas. Por exemplo, Heloísa, se você fosse fazer uma chamada para retirar umas dúvidas aí, quais seriam outras 6 pessoas que você chamaria? Entendeu? Aí a gente faz essas videochamadas no WhatsApp para retirar as dúvidas em pequenos grupos, certo? Porque o que acontece?
eu posso estar retirando essas dúvidas de vocês em pequenos grupos e, ao mesmo tempo, vocês estarem tendo um processo de interação maior com os colegas de vocês da própria sala. Então, isso facilita que vocês matam a saudade. Pode ser uma dúvida também que talvez vocês ficaram com receio de expressar e, nesse momento, vocês vão ter a possibilidade de fazer isso, certo? Então, semana que vem, a gente pode estar tentando essa possibilidade. Vocês viram também que a partir da semana passada eu fechei todos os grupos. Por quê? Porque eu acho que fica mais organizado, porque eu acho que evita qualquer tipo de problema que nós possamos ter, porque qual que é o objetivo do grupo nesse momento? O objetivo do grupo é a retirada das dúvidas e o nosso processo de ensino-aprendizagem, não é? O envio dos vídeos explicativos. E se nós conversamos aleatoriamente, acaba que fica difícil vocês, com muita informação, conseguirem administrar e entender isso. Então, os grupos serão abertos somente no período da chamada. Vocês viram que eu estou tentando respeitar ao máximo a abertura do grupo no horário da chamada e o fechamento no horário que se encerra o período da chamada. E as explicações, elas vão após o período da chamada. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Mas essas dúvidas, elas terão que ser enviadas para mim onde? No privado, certo? Então, eu mandei uma explicação lá no grupo, fiz a chamada, dialoguei com vocês lá, apareceu qualquer dúvida, vai lá no privado que eu vou estar à disposição de vocês para tentar interagir com vocês. E esse processo de interação, pessoal, ele é muito importante porque eu preciso avaliar vocês. E avaliar os alunos à distância não é uma das maneiras mais fáceis que existem. Eu preciso ter esse contato. Por exemplo, uma das coisas que eu pedi que ficasse aberta no início do vídeo foi o quê? As câmeras. Eu vou contar aqui só para vocês terem noção. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Eu alunos. cheguei agora, não escutei. 14 alunos com câmera fechada. Tava Então, vamos dormindo. abrir. Tava dormindo, Luiz? Eu, Matheus Oliveira. Ah, tá, Matheus. Então abre essa câmera aí para eu poder te ver e poder avaliar. Acordei agora. Ah, pois é, sabia do nosso horário da aula, né? Enfim, meninos, voltando ao que eu estava dizendo. Essas regras, elas precisam ser seguidas para que eu possa avaliar vocês da melhor maneira, entendeu? Para que eu possa ser justo com vocês na hora de avaliar, entendeu? Eu preciso ter esse feedback. Para vocês terem noção, eu tenho percebido que muitos alunos têm reclamado, por exemplo, aquelas reclamações de sempre. Que o inglês é difícil, que as atividades são difíceis, que a gente não está conseguindo conduzir o conteúdo da melhor maneira, mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão me responder com sinceridade. Na hora de responder, abre o vídeo aí e vamos responder. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que para aprender inglês, pessoal, que é uma segunda língua, nós basicamente estamos num processo de alfabetização. Vocês são alfabetizados em português, nós estamos aprendendo inglês agora, e é um aprendizado constante. E esse aprendizado do inglês, ele não acontece por osmose. Eu simplesmente não vou dormir um dia e no outro vou acordar falando inglês. É assim que as coisas acontecem? Não é. Se eu não buscar, se eu não estudar, se eu não correr atrás, se eu achar que depende somente do professor, infelizmente eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Vocês não vão aprender. Se vocês acharem que o aprendizado de inglês depende somente do professor. Então vamos às perguntas para que vocês reflitam um pouco mais. Por exemplo, os sétimos estão trabalhando 2 tempos no passado, né? O passado simples e o passado contínuo. Os nonos estão trabalhando o mesmo conteúdo já tem algum tempo, que são os linking words, os conectivos. Quem aqui, além das explicações e além dos vídeos que eu mando sobre o conteúdo, procurou material separado no YouTube para estar estudando e reforçando? Dá um oi aí para mim. Eu baixei um aplicativo para aprender isso. Nós estamos com uma sala aqui com quase 30 alunos. Conta Eu nos dedos instalei, dessa só que depois. pode falar. Só que depois eu instalei, só que depois eu desinstalei. Só que eu tava praticando. Sim, mas vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Que é uma busca. Então, quais alunos aqui procuraram? Pode falar, Yara. Eu pedi para uma amiga que tá fazendo faculdade de inglês me ajudar e eu vi vídeos no YouTube. Isso. Quem vê os vídeos que eu mando explicando pergunta por pergunta mais de uma vez para falar assim, não, eu entendi o que o professor quer dizer. Quem vê?
Eu vi uma vez. Eu vi. Aí, ó, conta nos vejo dedos todos. quem... Eu tô contando nos dedos aqui quem viu uma vez, entendeu? Dá trabalho pra mim preparar esses vídeos, então eu preciso que vocês tenham responsabilidade com ver. Quem aqui utiliza ferramentas como dicionário, Google Translator, entre outras ferramentas para conduzir? Eu. Essa eu imagino que a maioria, né, Lucas? Que a maioria usa para poder. Quem aqui, com sinceridade, pegou a atividade prontinha do colega? Porque vocês acham que eu não vejo O Eu não Márcio. peguei. o Matheus Oliveira não pegou, não, Matheus? Não, o Márcio que pegou. Aham. Rapaz. Então, Dedo pessoal, dura, nem. observem que aqui eu quis promover com vocês nesse momento o quê? Um processo de reflexão para que vocês entendam que aprender inglês não depende só de mim, não, ó. Depende, ó, de vocês também. Então vocês têm que correr atrás e eu tô aqui disposto, aberto a ensinar vocês e eu preciso que vocês queiram aprender. Primeiro passo é seguir essas regras que eu estava falando com vocês e que vocês também estejam atentos àquilo que vocês estão fazendo. Na hora de estudar, vamos para um lugar silencioso, seja o quarto de vocês, seja a sala, seja uma área dos fundos da casa. Esqueçam o celular, esqueçam o TikTok, esqueçam o WhatsApp, esqueçam o Instagram naquele momento. Utilizem o celular somente para ver o vídeo explicativo, fazer alguma pesquisa, procurar alguma tradução. Porque se você não foca naquilo que você está fazendo, automaticamente você não vai conseguir compreender o que eu estou tentando passar. Até aqui, tudo ok? Entenderam? Yes. Até aqui, ok? Seguindo, pessoal. Uma coisa que eu tenho percebido. Vocês viram que todas as atividades de todas as disciplinas, todas elas têm cabeçalho? Pois é, mas aí o aluno, quem tá com o irmãozinho pequeno aí do lado, desliga o microfone, por favor. Como eu estava dizendo, eu não dou aula de matemática para vocês, mas aí o aluno vai lá e me preenche só o cabeçalho de matemática. Na hora que eu chego lá na apostila de inglês, cadê o cabeçalho? Como que eu vou saber de quem que é essa apostila? Então, pessoal, o cabeçalho existe para ser preenchido. Então, preencham o nome completo de vocês, coloquem a data que vocês estão realizando essas atividades. Isso é de extrema importância para que eu possa avaliar vocês qualitativamente. E um erro que eu espero que não aconteça mais, que aconteceu em alguns outros momentos, foi o fato de alguns alunos já estarem fazendo os exercícios direto à caneta. Quando que eu faço a correção com vocês? Não é na última quinta-feira da quinzena? Ou seja, semana que vem? Sim. Aí quando você passa a caneta e seu exercício está errado, o que você faz? Porque eu também não conheço nada que apague caneta. Entendeu? Então é importante, meninos, que vocês façam exercício a lápis, respeitem o horário. Não adianta querer fazer exercício de inglês na segunda. Por quê? Porque na quinta-feira que é o momento da orientação de inglês. Então aguardem a quinta-feira, respeitem os dias e os horários de cada disciplina, esperem a explicação ser enviada, tirem as dúvidas de vocês, só assim vocês vão fazer os exercícios. Façam esses exercícios a lápis. Quando vocês vão passar a caneta? Somente quando acontecer a correção. Depois que a correção for feita, aí sim vocês vão passar a caneta e entregar na escola, certo? A gente tem que estar muito atento a isso. Algo que vocês podem fazer para ajudar vocês a otimizarem o aprendizado é ler a apostila com antecedência e já anotar as dúvidas de vocês. Por quê? Quando eu mandar a explicação, caso essa dúvida ela não tenha sido respondida, ela será respondida caso vocês me procurem, certo? Porque eu também não adivinho se a Ana Lídia está com dúvida. Se a Ana Lídia não me procurar, eu não vou adivinhar se o Gabriel Fernando está com dúvida se o Gabriel Fernando não me procurar, entenderam? Então esse processo de interação entre nós, ele é muito importante. Em relação às dúvidas e às orientações, tudo entendido? Yes. Sim. Uhum. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Não. Beleza. Então agora vamos para a segunda parte, onde eu vou chegar para a gente finalizar esse momento. Porque aqui basicamente é como eu disse, é um bate-papo com vocês, para matar um pouco da saudade, né? E ao mesmo tempo tá dialogando sobre essas regras, sobre essas orientações. Quem me acompanha desde 2018, acho que só a turma do nono ano aqui são alunos meus desde 2018, não é? E vocês sabem, pessoal,
que presencialmente é muito mais fácil executar um projeto. E eu gosto muito desse processo de executar projetos nas disciplinas. Por quê? Porque o projeto ele é uma maneira que eu posso ensinar e eu posso mostrar para vocês que é possível aprender aquele conteúdo de uma forma diferente. Por exemplo, vocês se lembram da época das eletivas? Que tinha eletiva de matemática aplicada? Quantos projetos nós não executamos? E naquele período, qual que era o meu objetivo? Mostrar que eu posso aprender de uma maneira diferente. Mostrar que a matemática aplicada, que a matemática pode ser legal. E da mesma maneira com o inglês. Nós não fizemos o último projeto, foi o Thanksgiving Day? Não foi? Nossa, eu pessoalmente gostei bastante. E por mais que vocês não entendam, executar um projeto é um processo de ensino-aprendizagem. E eu gostaria que isso não ficasse fora do nosso período de estudos, a aula à distância. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto isso aqui, não viu? Ó? Viu? O que é isso aqui? Sorteio. Tablet. É um tablet. E para que esse tablet vai servir, professor? Esse tablet ele vai ser o prêmio que eu vou estar destinando para o aluno que for participar do meu projeto. Então, o projeto que eu vou trabalhar com vocês em inglês nesse período se chama Conta Aí. Taca a porva. Não, calma, isso aí é dinheiro, hein? O que eu falei? O que eu disse agora? O aprendizado de inglês ele é uma via de mão única? Não. É uma via de mão o quê? Dupla. Então eu estou fazendo a minha parte. Agora eu quero ver se vocês vão fazer a parte de vocês. Nós teríamos qual projeto esse ano que 2020 jogou por terra? Lembra da nossa ida para o cinema? Isso, a gente... Fora o nono ano que teria todas as viagens e todas as ações, nós teríamos... É porque chegou nosso ano. Quando Nossa, foi nossa Mas vez. sem praga, nós visitar, só pode. Enfim, retornando ao que eu estava dizendo, nós faríamos a nossa ida para o cinema, que é um dos projetos que eu gosto, para parabenizar os bons alunos e os alunos que se esforçam. E dessa mais legais também. maneira, eu procurei uma maneira que eu pudesse, executar um projeto com vocês. Então eu criei um projeto. E esse projeto se chama Conta Aí. O que o inglês pode mudar na sua vida? Certo? Nesse sentido, nós vamos dar início no projeto semana que vem. Nós vamos fazer a correção dos exercícios e após a correção, eu vou estar enviando 2 vídeos para vocês. Esses 2 vídeos, eles vão buscar mostrar os 2 lados da moeda. Uma pessoa que perdeu N oportunidades porque ela não tinha o inglês como língua, porque ela não tinha conhecimento do inglês, e uma pessoa que fez o inverso, que ela teve N oportunidades porque ela tinha o inglês como ferramenta na vida dela. Ela buscou, ela correu atrás. Então, semana que vem eu vou estar enviando 2 vídeos preparados por 2 amigas minhas. Uma delas é a Taine, a outra é a Tcherina. A Tcherina, hoje, ela é professora de inglês do CCA. Conheço ela. E elas vão falar os 2 lados da moeda. A Taine mesmo, ela vai contar para vocês um pouco da história de vida dela, como o inglês faz parte da vida dela, mas ela vai contar para vocês como ela perdeu uma oportunidade de morar na Austrália, como ela perdeu a oportunidade de um emprego numa grande empresa, como ela perdeu a oportunidade que ela conheceu um norte-americano de ir para os Estados Unidos e se relacionar com essa pessoa. Por quê? Porque ela não tinha o inglês. Já a Tcherina vai fazer o inverso. Ela vai falar para vocês e contar um pouco da experiência dela do inglês, como ela teve a oportunidade de fazer intercâmbio na Inglaterra, como ela teve a oportunidade de conhecer uma família holandesa, como ela teve a oportunidade de ir para Disney nos Estados Unidos, como ela teve a oportunidade de ter um emprego com um salário bom e ter N oportunidades porque ela tinha o inglês na vida dela. Então, o que eu quero fazer é o que eu sempre faço com vocês, pessoal. Mostrar que o nosso aprendizado ele pode ser efetivo, que eu estou disposto a ensinar vocês, mas que vocês precisam querer aprender, certo? O nosso aprendizado de inglês ele é uma via de mão dupla. Eu preciso que vocês estejam dispostos a aprender, porque eu estou disposto a ensinar. E quem me conhece, conhece o meu trabalho, sabe que eu tenho alguns bordões, né? Os meninos do nono A, principalmente, ficam me copiando e repetindo as coisas que eu sempre falo. Por quê? Porque acabam sendo filosofia de vida. O que você falando, Ana? Que eu tô até imaginando. Eu não falei nada, não. Falando Tô lembrando do seu...
Eu tô lembrando do seu aniversário que eu copiei a frase e preguei na porta. Você vai entrar ou tá esperando a obra divina? Verdade, verdade. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. O que eu vou fazer agora? Assim que a nossa aula finalizar, vocês vão aguardar para mim uns 5 minutinhos, que eu vou fazer a postagem dessa videochamada no YouTube, porque como fica grande, não tem como eu mandar direto pelo WhatsApp. Então, eu vou postar no YouTube, vou disponibilizar o link, e assim que eu enviar o link da videochamada, eu já vou enviar Olha o lá, vídeo. tá lá no quarto. Pessoal, aí eu já vou enviar o vídeo explicativo para vocês, entenderam? Então eu envio o link da videochamada e envio o vídeo. Em relação às nossas regras, vocês entenderam o que a gente precisa seguir para que as nossas aulas possam melhorar? Então, pessoal, eu quero sempre esse processo de interação com vocês. Porque muitos de vocês, eu não sei se estão sentindo saudade de mim. Mas eu sou um cara muito sincero. E eu tô morrendo... Oi, Maria? Essas aulas vai ser diariamente? Da videochamada? David, não, sempre que for necessário, mas aí eu vou marcar horários diferentes para cada turma, certo? Hoje é um caso atípico, porque isso aqui basicamente foi um bate-papo e na verdade foi um momento de eu passar as regrinhas para vocês e comentar superficialmente sobre o nosso projeto Conta Aí o que o inglês pode mudar na sua vida, beleza? Então, eu quero dizer que eu, do fundo do coração, eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu tô muito triste, principalmente pelas turmas do 9º ano, que esse ano seria ano de glória, né? E, infelizmente, a gente ficou Derrota podado, mais uma vez. ficou mais uma podado, vez. deixa eu concluir. Ficou podado de fazer o que nós faríamos. Eu tô morrendo de saudade de todos vocês, de todos os alunos do 7º A e do 7º B, de todos os alunos do 9º A e do 9º B, certo? Tô com muita saudade e eu quero que vocês saibam que eu tô aqui para o que vocês precisarem, certo? A nossa aula é na quinta-feira, cada turma tem o seu horário. Assim que eu envio os vídeos explicativos, eu estou à disposição de vocês para tirar essas dúvidas, mas às vezes nem sempre a gente está bem todos os dias. Então quem quiser também trocar uma palavrinha, mandar uma mensagem de afago, eu estou aqui e saibam que eu me importo muito com vocês e que eu espero que esse momento passe logo para que eu possa ver todos vocês, logo logo, tá? Realmente eu estou morrendo muito, estou sentindo muita saudade. E procurem, pessoal, para vocês se sentirem bem, criar uma rotina. Cria uma rotina de estudo, de atividade que vocês têm que fazer. E a gente acaba que nesse período de tempo ocioso, a gente descobre coisas que a gente gosta de fazer que a gente não tinha experimentado. Por exemplo, Dormir. Também, né, Luiz? Também. Eu, por exemplo, eu sempre vi muito filme. Eu li muito. Eu tô até terminando um livro aqui chamado Call Me By Your Name. Mas eu descobri que eu gosto, por exemplo, de andar de bicicleta. Então, comprei uma bicicleta, eu estou fazendo bike todos os dias à tarde, eu estou caminhando de manhã. Então, ocupem o tempo de vocês, estudem, administrem esse tempo, criem uma rotina. Tudo isso é muito importante para que vocês se sintam bem e que vocês consigam gerar aprendizado, certo? Porque não adianta a gente fingir que está aprendendo. A gente pode aprender dessa maneira que nós estamos conduzindo as coisas, mas a gente tem que ter compromisso, certinho? Então, meninos, espero vocês. Agora eu envio os vídeos, espero vocês na próxima aula e gostaria de reiterar que eu tô morrendo de saudade de vocês, ó. Um beijo grande para todos vocês. Professor. Alguma dúvida? Deus elimine vocês. Não, então amo todos vocês. Beijos. Saudade, Fernando. Tchau, saudades. Goodbye. See you next class. Bye. Bye.